Queridos, que alegria ter vocês conosco hoje para rezar esta novena. Acendamos a vela com o sinal da luz que Cristo é para a nossa vida. Deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Saudamos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, Não, música. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre em nosso coração. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Antes de iniciar mais esse dia da novena, somos chamados a afirmar o nosso propósito com Deus. Apresentemos a Ele nossos agradecimentos, intenções e nossos pedidos. Agora podemos sentar. Aqui quem fizer um pedido, quem quiser falar, pode falar. Que a gente, depois que cada um fizer, a gente vai ler. Senhor, escutai a nossa prece. Então, o meu pedido é para que Deus, agradecimento por mais um ano, agradecimento pela nossa família, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor fez de bom na nossa vida. Sempre seremos gratos, Senhor, por isso. E o nosso pedido é, o meu, é que a gente continue ano que vem com a mesma união, com a mesma harmonia, que haja paz na nossa família, que haja sempre, que nós tenhamos sempre saúde, para sempre termos a disposição de agradecer sempre pelas coisas boas que recebemos. Senhor, escutai a nossa prece. Quem mais quer? Eu queria agradecer ao Senhor pelas oportunidades que Ele colocou na minha vida, por tudo que, sempre que eu preciso, eu rezo e sempre tudo dá certo. Eu queria agradecer por Deus sempre estar presente na minha vida e eu também ter a dádiva de saber que eu sempre posso contar com Ele para tudo que eu precisar. Senhor, escutai a nossa prece. Você quer agradecer alguma coisa, quer pedir? também queria agradecer pela saúde da nossa família, pela união, pelo amor que existe entre nós, para que nós possamos pensar também sempre no nosso irmão, que é isso que Jesus nos pede, que a gente também ame ao próximo, que as pessoas tenham mais tolerância e mais amor umas com as outras. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Luca, claro, pode pedir, pode agradecer. Então vai continuar. Vamos próximo, né? Todos juntos agora. Todos juntos agora. Senhor Deus, vós criastes o mundo e por seu infinito amor nos deu o teu Filho Jesus, que nos ensinou a te chamar de Pai. Abençoa-nos para que esta novena desperte o amor e a esperança em nossos corações. Queremos ser abraçados por Maria e São José para comemorar o nascimento de Jesus, tão esperado no Natal, e com ele aprender a fazer o bem a nós e aos irmãos. Dá-nos forças para conseguir superar tudo aquilo que nos desanima. Enfim, que possamos encontrar a plena felicidade e o teu imensurável amor, seguindo o caminho de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Nem sempre é fácil tomar uma decisão, escolher o melhor caminho a seguir. Em nosso dia a dia, quando falta discernimento,
tomamos caminhos errados, nos afastamos das pessoas e de Deus. Nem sempre a primeira ideia é a melhor ou a mais acertada. É preciso discernimento. Mas uma coisa é certa, quando deixamos Deus agir, quando somos sensíveis aos seus sinais, Ele nos indica o caminho, Ele nos aponta a direção a seguir. É preciso, com humildade e com sinceridade, buscar o discernimento. Ouvir a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, o anúncio da vida de Messias é feito a José em um sonho, e justo na hora em que ele pensava em abandonar Maria. Saber que sua noiva estava grávida antes do casamento deixou-o transtornado. Mesmo com as explicações de Maria, ele não tinha se convencido de que era a obra de Deus. Pensou em abandoná-la, mesmo acarretando para si o peso de toda aquela situação. Porém, José, homem justo, mantinha uma abertura para a escuta de Deus. E foi num sonho, ouvindo a Deus, que a situação foi se clareando para poder discernir o que devia fazer. Vamos ouvir o Senhor que nos fala. O anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Leitura de Mateus 1, Agora, versículo 18. vamos ficar em pé que é a leitura do Evangelho. Leitura de Mateus 1, versículos 18 ao versículo 24. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um sonho do Senhor, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que ela está sendo gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel trazido é Deus conosco. E José, despertando o sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenará, e recebeu a sua mulher. Palavra Da salvação. Graças a Deus. Meditando agora a palavra de Deus, após cada pergunta, os participantes vão responder ou trocar algumas ideias, tá? Somos nós. Então vamos lá. O que José pensava em fazer, cada um pode dar a sua opinião. O que ele pensava em fazer? Ele ia abandonar Maria. Deixar Maria, viu que ela Porque estava ela engravidou sem... Antes do casamento. E como eles não tinham, né, concretizado o casamento, ele não acreditava que poderia ser uma obra divina. Então, ele pensou em abandoná-la. Principalmente o filho, né? Isso. O que levou José a mudar de opinião? Um sonho que o Espírito Santo apareceu, né? Uma forma de Deus falar com ele, para não abandonar Maria. Isso, que o anjo aparece no sonho, exatamente. O que José fez quando acordou? Aceitou. Ele viu o anjo e aceitou Maria. Aí ele falou que desposaria ela. Então ele acreditou, ele teve fé, né? Acreditou.
O que esse texto tem a dizer para nossas famílias hoje? Alguém sabe? Quer Nunca falar? abandone sua família. Isso é uma. Mas assim, esse é um ponto positivo. E também pela situação que aconteceu, é que a gente às vezes crê só naquilo que a gente vê. E a gente sabe que quando a gente tem Deus, tudo muda de situação, tudo pode mudar. Porque a gente vem à fé pela crença. Isso que é a fé, é você acreditar sem ver. E isso é um milagre. Uma criança nascer pela obra divina é um milagre. Então, o que foi? Maria foi escolhida e José não acreditava. Então, isso mostra pra gente fazer o quê? Se abrir, confiar em Deus, que se a gente nos permitir, Jesus fala com a gente. Então, é sempre escutar, né, a voz do Espírito Santo. Orar sempre, acreditar, crer, porque a gente tem uma resposta do alto. O que José fez foi muito bom, né? Ele teve muita fé no coração e muita empatia, porque, poxa, em situações comuns, uma pessoa que, sei lá, a esposa fala que vai ter um filho, você não acredita, né? Por causa que ela era virgem e tal. Então, quando você olha essa situação, você fala assim, nossa, fui traído, então vou separar, né? Só que nesse caso ele teve muita fé, né? Quando ele teve um sonho e dizia que o filho deveria ser Jesus, e ele acordou e falou, olha, eu vou crer em Jesus e que vai dar tudo certo. E isso é um ato muito bom de José. Muito bem, isso mesmo, Felipe. Aprofundar a palavra de Deus. O anjo revela a José a obra da salvação de Deus, que se opera por meio de Maria, que escutou a voz de Deus. No relato Mateus, isso acontece por meio de um sonho. Era noite, escuridão, e José estava sem rumo. Precisamos da luz de Deus para discernir o caminho a seguir. Deus tem muitas formas de nos falar e de nos mostrar os seus sinais. Deus fala por meio das pessoas, dos acontecimentos e até nos sonhos. Cabe nós a ter a abertura e a sensibilidade e perceber que nas encruzilhadas da vida, Deus não nos abandona. Sempre nos ajuda nos discernimentos necessários. Discernir não é escolher o mais fácil, mas o que mais favorece a obra da salvação de Deus. Não tenham medo, é a ação do Espírito Santo. Depois de revelar o plano de Deus, que é a vinda do Messias, a situação se torna mais clara para José. A decisão apontada por Deus não era sem dificuldades, mas era a melhor. José, sensível aos sinais de Deus, dá ouvido ao anjo, acolhe Maria, dá-lhe amparo e proteção para que Jesus possa nascer. O discernimento é fundamental na nossa caminhada de fé. A fé é a luz que ilumina as situações de noites e trevas que aparecem em nosso caminho. Que tenhamos sempre a sensibilidade e disposição de José em ouvir e seguir o Senhor. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. O caminho de discernimento de José é uma inspiração para nossas famílias e comunidades. Enfrentamos situações difíceis entre casais, desencontros, brigas, infidelidade, falta de compromisso na educação dos filhos, dificuldade com os filhos, apego excessivo ao celular, baixo rendimento nos estudos, problemas com bebidas, com drogas, excessiva liberdade sexual, falta de respeito aos pais e avós, dificuldades econômicas, baixo salário, desemprego, problemas com moradia. Nessas situações, se nos falta o discernimento ou se tomamos decisões apressadas, corremos o risco de agravar ainda mais a situação. O anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. Nossa novena do Natal quer nos ajudar a ouvir a voz de Deus, quer nos tornar mais atentos aos sinais de Deus. A novena pode nos ajudar a iluminar as situações difíceis e nos ajudar a discernir por onde ir e como caminhar. Há um poeta que diz: quem sabe onde quer chegar escolhe o melhor caminho e a melhor maneira de caminhar. Pois bem, é em comunidade que o Espírito Santo se revela. É em comunidade que passamos a ouvir melhor a voz de Deus. Nossa novena seja uma luz de Deus diante das situações difíceis e delicadas e nos ajude em nosso discernimento. Que ao final possamos fazer o que o anjo do Senhor nos diz. Rezar por um Natal de discernimento. Senhor, que a exemplo de José, confiemos sempre em tua ação misericordiosa, que nos traz discernimento diante das situações difíceis da vida. Senhor, manda-nos o Espírito Santo.
Senhor, que aprendamos a ouvir a voz de Deus nas pessoas, na natureza e nos acontecimentos. Senhor, manda-nos o Espírito Santo. Senhor, que nossa novena de Natal seja causa de unidade, paz e fraternidade em nossas famílias e nossas comunidades. Senhor, manda-nos o Espírito Santo. Que pode falar o que vocês querem. Eu peço saúde para todos nós, união, paz, Amor. e que o amor de Jesus e de Maria esteja sempre no nosso coração. Senhor, manda-nos o Espírito Santo. Que possamos valorizar mais a família, mais tempo com os familiares, com os amigos, menos eletrônicos, mais vida real, né, do que essa parte aí que está entrando muito forte, que é a internet, que possamos ter discernimento e possamos estar sempre valorizando mais aquilo, o amor, o companheirismo, a atenção, o cuidado com o próximo. Senhor, manda-nos o Espírito Santo. Eu peço também que cada um de nós possamos procurar mais a Jesus, não precisa às vezes, como vocês às vezes falam, de ir na igreja, mas é necessário na igreja também sim. E fazer as orações sempre, todos os dias, não esquecer de fazer as orações. Senhor, manda-nos o Espírito Santo. Pai Nosso, vamos fazer em pé, né? Toda vez que eu rezar o Pai Nosso, a Maria tem que levantar, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Conversando com nossa Mãe Maria. O que foi dito por Zacarias sobre o sol e a paz aconteceu extraordinariamente na encarnação do Verbo e seu nascimento. Foi aos homens e mulheres concedida a alegria e a paz. Precisamos aprender do teu coração, ó Senhora, o sentimento, o sentido da verdadeira paz, para experimentá-la também. Fala-nos, Senhora, da paz do Senhor. Estamos aqui aos teus pés. Nosso Pai, São Francisco, em sua admoestação, que nos escreve: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São verdadeiramente pacíficos os que, no meio de tudo quanto padecem neste mundo, se conservam em paz, interior e exteriormente, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Com ele, pedimos confiantes a verdadeira paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Preparando-se para acolher aquele que no silêncio pleno vem fazer morada em seu interior, passamos, não precisa ser 10 minutos, alguns minutinhos. Defina o melhor jeito e horário para isso. Pelo menos para a gente poder, né, comprometer-se com a palavra de Deus. Aqui só um parênteses, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de rezar todos os dias. De manhã, na hora que eu me levanto, eu faço a oração da manhã, leio o Evangelho e faço uma novena. Agora estou fazendo o tempo da oração, o advento da oração, que é muito bonito, até a véspera do Natal. Depois das 3 horas eu tenho o hábito novamente de rezar também. E à noite, antes de me deitar, ainda acho que eu rezo pouco.
Então, vocês façam esse comprometimento com vocês mesmos agora, de um momento que vocês estão assim, se é muito corrido de manhã, não dá tempo, mas pelo menos arruma um tempo, um horário, que seja 10 minutos aqui, que eles falam, às vezes não precisa nem ser 10 minutos, por causa do tempo de vocês e tal. Mas tem que fazer oração todo santo dia. Sei que a Fernanda também faz, isso é legal, muito bonito. Eu acho que vocês também fazem um pouco, talvez mais apressadamente, né? Mas não deixe de fazer. A oração é muito importante. Ela é muito importante na nossa vida. Quantas bênçãos e graças a gente recebe através da oração, tá? Então, ver se vocês, é um pedido da vovó para vocês, tá bom? Esses 10 minutos de silêncio talvez seja em outro horário, porque tá escrito bem aqui, ó, defina o melhor jeito. Não, é para você fazer um horário, é para você achar um horário que você que você tem um tempinho no seu, para você, e dedicar 10 minutinhos para Deus, fazer uma oração. Às vezes você está dentro do carro dirigindo, você pode ir o tempo todo fazendo oração, entendeu? É onde você achar o melhor espaço para você, mas tem que fazer todo dia. Sim. Tem que ser uma coisa diária essa oração. Edificados pelo testemunho. Os santos são para nós modelos intercessores. Eles nos ajudam a compreender o caminho que conduz à verdade e da vida verdadeira. São José é modelo de silêncio orante, de escuta atenta e de disponibilidade incondicional para a missão que lhe foi confiada. Ao mesmo tempo em que vivia na presença de Deus, também fazia sua vontade sem duvidar. Não basta saber o que Deus quer, é preciso realizá-lo. Como nosso intercessor, José pede por nós ao Pai, que um dia confiou seus cuidados ao próprio filho. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, dizia: não me lembro até hoje de ter suplicado algo a São José que ele não tenha feito, sendo o modelo dos discípulos de Jesus Cristo. Devemos imitar a sua vida, a sua dedicação a Jesus e a Maria, como pai da família de Nazaré, sendo nosso intercessor. Peçamos-lhes que interceda por nós junto ao seu Filho, para que sejamos verdadeiros cristãos. Compartilhando a palavra e a vida. Como posso imitar São José, o homem justo do Evangelho, na dimensão orante e na prontidão à vontade do Pai? Engraçado, eu não tinha hábito de rezar para São José. Eu não tinha. E agora eu tenho, faz tempo que eu já tenho, né? E foi o seu pai Jorge, né? Meu marido, que despertou isso em mim, porque o pai rezava todo dia para São José. Engraçado. E ele que despertou em mim. Eu rezo para Maria, todo santo dia, mas para Jesus não tinha esse hábito. E aqui está falando isso, que a gente não tinha mesmo esse hábito de muitas pessoas, né? Eu, por exemplo, não tinha. Mas há muito tempo que eu também agora já tenho também. E pedi para São José, que sempre foi um homem justo, honesto, correto, trabalhador, humilde. Então, só virtudes boas que ele passou para a gente, que ele deixou para a gente. Né? Se a gente for pensar assim, que claro que Maria que foi a escolhida, mas Jesus sabia quem ia ser o pai dele. Deus sabia quem seria o pai de Jesus. Então ele teve que escolher um homem também diferenciado para poder ter essa função de educar, pelo menos no começo da vida, que depois Jesus começa a peregrinar, aos cuidados de José. Então também teve que ser escolhido um homem, igual a gente viu aqui, que tem honra, um homem com postura, um homem verdadeiro, né? Assim, que hoje que a gente vê as dificuldades dos homens que estão assim, eu vejo muito assim, às vezes a fraqueza masculina, então que os homens possam se inspirar em José como um homem com virtudes, um homem com H maiúsculo, que a gente fala antigamente, né? Que para mim é essa figura de José. Responsabilidade sempre. No mundo tão distante dos ideais de justiça, honestidade, virtude e santidade, como posso apresentar São José à minha família, aos meus colegas de trabalho e a todos os que convivem comigo? Pode apresentar ele como um pai, como uma figura presente, como um homem que sustenta a própria casa, um homem que cuida do seu filho, um homem que educa o seu filho, um homem que nem a minha mãe falou, um homem bom, um homem de respeito,
Entendeu? Isso que é um homem de verdade. Um homem que cuida da própria família, um homem que não abandona ela. Isso que a gente pode apresentar a São José, mostrando uma figura de um pai, uma pessoa para ser alcançada, um modelo de pai. E vocês, como é que vê São José para vocês aí? O que podem? Luca, o que você acha? Foi um homem escolhido a dedo pelo Senhor. Um homem honesto e com muita virtude. Eu concordo com vocês. É porque você lembra que você vai ser Jesus, Maria e José. Você sempre fala isso. É a Sagrada Família, né? Ela sempre fala isso. Acho que apresentando a história dele, né? Como um homem honesto e fazendo assim a influência das pessoas a partir de ideais como justiça, honestidade. Resposta é caráter, né? Preces. Da expectativa de celebrarmos o nascimento do Senhor, elevamos ao Pai as nossas preces, rezando confiantes. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pela Igreja de Cristo, presente em toda a terra, para que continue a ser reflexo do amor de Deus que acolhe e ama a todos. Oremos, irmãos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas famílias cristãs, para que não desanimem diante dos grandes desafios dos nossos dias, mas sejam modelo para as famílias do mundo inteiro. Oremos, irmãos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Por nós aqui reunidos e por todos os que prepararam para a solenidade do nascimento de Jesus, animados pelas novenas de Natal, celebradas por todo o Brasil, para que celebrem o amor, o perdão, a compreensão, a tolerância e a paz que brotam das festas que se aproximam. Oremos, irmãos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Aqui escutando, se alguém quiser falar alguma coisa antes. Eu nunca tinha, acho que essa novena foi importante para mim, porque eu acabei de conseguir assimilar que eu nunca tinha parado para pensar em São José. E agora eu consegui abrir meus olhos quanto a isso, de poder observar ele como um modelo de pai a ser seguido, tanto ele quanto o meu pai. Por isso é importante de orar, de ler, de frequentar a igreja, porque a gente é desconhecido de muita história que pode nos ensinar muita coisa. E igual a gente fala que a fé vem do ouvir, muitas histórias que podem nos beneficiar vêm do ouvir, vêm de saber. Então, como que a gente vai saber, por exemplo, essa novena? Você está conhecendo São José nesse momento. Olha como é maravilhoso a gente poder estudar, poder procurar os ensinamentos, para também as coisas serem acrescentadas e a gente começar a seguir mais o caminho que Jesus gostaria que a gente seguisse, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vinde alegres cantemos, a Deus dimos louvor, a Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nós.
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Virgem Maria, Não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os anjos junto a vosso Santíssimo e dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos. Amém. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.
são a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E aí, o que nós vamos fazer? Olha bem, antes de finalizar o encontro e se despedir dos demais, vamos conversar sobre o nosso gesto concreto, que nosso grupo fará no final dessa novena, colocando em prática a nossa fé. Pode ser uma doação, pode ser uma visita a alguém que precisa, pode oferecer um trabalho pastoral em sua paróquia, ou outra forma de fazer o bem e expressar nossa gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós. Como vamos organizar? Quais são as tarefas e quem será a pessoa responsável? Como o restante do nosso grupo vai se envolver? Qual é a data que colocaremos em prática esse gesto? Agora que depois a gente vai conversar, né? Internamente, aqui não precisa falar e cada um vai fazer. Então encerramos com a paz do Senhor. A paz do Senhor esteja convosco, ela está no meio de nós. Abençoe, Senhor, essa nossa novena, essa nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Feliz Natal para todas as famílias dessa novena, para a nossa também.